Sempre surge aquela dúvida, são tantas opções no mercado e tantos nomes confusos, tantas coisas confusas. Mas esse vídeo é para você hoje e eu vou te ajudar a desmistificar tudo isso e a fazer as perguntas certas na hora de escolher o teu material. Então, vem comigo! Eu sou a Roberta, aqui do Casal na Obra, e hoje eu vou te ajudar nessa jornada para a escolha dos materiais corretos para sua casa. Bom, sem dúvida, a coisa principal que a gente deve pensar sempre é a qualidade, primar sempre pela qualidade dos materiais da nossa obra. Por quê? Porque se você pensar que a sua casa ela tem uma vida útil de mais de 50 anos, aquela pequena economia que você vai fazer de R$100 na torneira, de R$50 na cuba, de R$20 no metro quadrado do piso, pode acarretar muitos outros gastos futuros na troca daquele mesmo produto, daquele item para sua casa. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é primar pela qualidade e pela garantia dos materiais. Mas antes da gente seguir, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos e os nossos conteúdos e dá um comentário aqui embaixo que eu quero saber qual o material você acha mais difícil de definir na sua obra. Comenta aqui que eu quero saber. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o que são materiais de acabamento. Bom, os materiais de acabamento são todos os materiais que dão acabamento para a nossa obra. Revestimentos, pisos, louças, metais, esses são os materiais de acabamento. E como eles dão acabamento para a nossa obra, eles são muito importantes e a escolha deles é fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade na nossa obra. Então, a primeira dica que eu vou trazer aqui é sobre nós tirarmos proveito dos materiais, da escolha dos materiais, para colher os benefícios das conexões indiretas com a natureza. O que é isso? As conexões indiretas com a natureza é uma das estratégias do design biofílico e busca a escolha de materiais que nos remetam à natureza, a formas da natureza, a cores da natureza, que nos aproximem da natureza de forma indireta através dos materiais. E hoje a gente tem muitos materiais no mercado que podem nos trazer esses benefícios. Escolher também materiais mais naturais, materiais o mais naturais possíveis, observar a cadeia de produção deles, fazer algumas perguntas básicas para nós mesmos, ou na internet, ou nos sites, ou para o próprio vendedor, sobre como esse produto foi produzido, de onde ele veio, qual foi o tempo de chegada até ele chegar até nós, até ele chegar até a fábrica, até a loja que comercializou esse produto. E essas são perguntas bem importantes para a gente fazer, tanto para a gente poder ter um material mais natural possível, quanto para a gente poder ter um material com menor impacto social e ambiental e econômico. Porque quanto mais longe esse material vier, mais impacto ele tem no meio ambiente, porque ele foi produzido longe, ele teve uma logística maior, foi gasto combustível, foi poluído mais o ar, foi gerado mais emissões de carbono para esse material chegar até nós. Então isso é muito importante a gente observar na hora da escolha dos materiais, nos questionarmos a respeito disso também. Para ajudar vocês nessas escolhas, a dica bônus está lá no final do vídeo. Então fica comigo até o final, que lá no final eu vou te dar uma dica de ouro sobre essas escolhas e sobre como melhorar o bem-estar da tua família. E sempre que possível, fazer a escolha pelos materiais que são reciclados, por materiais que têm uma cadeia, um ciclo de vida, onde ele possa ser reaproveitado e voltar à natureza. Porque a gente precisa primar pela economia, pela questão social de escolha dos materiais e também pela questão ambiental. Então, ter em mente esses três pilares é fundamental para que a gente faça uma escolha ecologicamente sustentável dos nossos materiais. Outro item bem importante que a gente precisa pensar na hora da escolha dos materiais é o sistema de instalação. Qual o tipo de sistema de instalação, quem vai precisar instalar, qual o profissional que vai precisar fazer o serviço, para que a gente possa ter um uso correto do material e também garantir a garantia do material a longo prazo, para que ele não seja mal instalado e depois a gente tenha problema de garantias, enfim. As especificações técnicas também são bem importantes a gente levar em conta, analisar as especificações técnicas, analisar a resistência do material. Falando de pisos, no site das empresas de piso, Ceusa, Portinari, Eliane, tem lá, e todas as outras têm isso,
tem lá o tipo de uso, se é para garagem, se é para ambientes internos, ambientes externos, paredes, pisos, piscinas, enfim, áreas externas. Isso é bem importante de analisar para a gente poder escolher o material e para que ele tenha segurança, para que o material ofereça segurança para os usuários, principalmente para a nossa família, para todos os usuários. E nesse ponto tem uma coisa bem importante que a gente precisa analisar, que é a resistência. Se chama o PEI. O PEI é o índice de resistência daquele material à abrasão. Então, geralmente os pisos resistentes para áreas internas, eles têm PEI 4. O PEI 4 indica que eles podem ser utilizados na área interna e não riscam com facilidade. Já o PEI 5 já é para alto tráfego, um tráfego mais intenso, por exemplo, garagens, espaços com um fluxo mais intenso e um tráfego mais pesado. E junto com eles, geralmente o PEI 5, ele é antiderrapante. Então os pisos antiderrapantes são muito importantes para serem usados nas áreas externas, áreas molhadas, sacadas, varandas, espaços gourmet, porque eles garantem a segurança dos ocupantes do espaço para que quando o piso fique molhado, ele não ocorram quedas, não ocorram acidentes. Então, esse é um item bem importante a gente analisar. Outra coisa importante também é o tipo de junta, se a junta é seca, se a junta é uma junta fina, ou geralmente nesse mesmo site já tem lá a indicação de qual junta mínima está especificada lá. Se você, por exemplo, colocar um piso com uma junta de 2 milímetros e lá na especificação disser que o mínimo é 5 milímetros e esse piso vier a ter algum problema, você perde a garantia do produto. Então é bem importante de analisar isso, sempre consultar o site das empresas antes de comprar o material. Muitas vezes a gente vai na loja, o vendedor nos vende um produto e a gente nem estudou ele com calma, com um pouco mais de critério para ver o tipo de piso. Geralmente, nós, quando projetamos, a gente indica o piso, indica os materiais, faz uma lista, uma planilha de todos os materiais que o cliente precisa comprar quando nós não estamos gerenciando essa compra. E o cliente vai até a loja já com as especificações corretas de cada material para cada tipo de piso. Quando ele chega na loja e tem um outro piso na promoção, enfim, alguma outra coisa, ele nos consulta e nós consultamos aquele site, aquele fabricante, para analisar as características para ver se aquele piso é adequado para o ambiente escolhido, para o ambiente onde ele vai ser utilizado. Então isso é bem importante, sempre consultar ou o seu profissional ou consultar o site antes de comprar o piso. Outra coisa muito importante que a gente não deixa mais ninguém entrar em cilada é quanto à classificação do piso. Hoje a gente tem classificações A e C. O C é o comercial, o C é aquele que vocês têm que fugir. Quando eles falarem C, tu já diz não. Por quê? Porque o C é aquele piso, aquele porcelanato, aquele tipo de revestimento que tem pequenos defeitos, não passou no teste de qualidade final da fábrica. Então eles são vendidos dizendo que tem poucos defeitos, que podem ser utilizados, que vão ser classificados. Corre que é furada. Sempre escolha pisos classificação A, que tem garantia, que já foram selecionados, que tem a garantia garantida. Falando sobre louças, a gente já entrou em algumas furadas ultimamente com esses materiais que vêm da China e que são com certeza mais baratos, mas a qualidade é infinitamente inferior. Com certeza as louças que vêm da China são produzidas em maior escala, com uma mão de obra um tanto quanto duvidosa. O preço às vezes é imbatível, porém o acabamento é péssimo, da maioria delas, já tivemos algumas experiências, e não vale a pena essa economia. Sempre optar por marcas de louças, de marcas confiáveis, como a gente tem várias hoje no mercado, Docol, Deca, Insepa. Essas são marcas muito confiáveis e que têm um acabamento excelente e que vão ter uma garantia. Essas louças que vêm da China, a gente já pegou algumas que por baixo, elas não tinham acabamento, não tinham recobrimento e com o tempo acaba lascando, quebrando e também não tem o isolamento correto. Pode acabar com o tempo, se der alguma inundação, alguma coisa, infiltrar para dentro dos armários. Então, isso é uma péssima escolha, vai acabar causando vazamentos, você vai acabar tendo que trocar ao longo do tempo. Então, esse é o tipo da coisa que o barato sai caro. Louças da China, fujam. Escolham marcas confiáveis, marcas nacionais, mesmo que isso acarrete um custo um pouco maior. A mesma coisa para os metais. Hoje a gente tem inúmeros tipos de metais, inúmeros tipos de torneiras, também da China, mas se atentar sempre, 2 itens principais. O primeiro deles é o arejador. Todas as torneiras precisam ter arejador para que a gente garanta a economia de água, tanto para o nosso bolso quanto para o meio ambiente. Então, torneiras com arejador, chuveiros
também com uma pressão maior de água, para que a gente tenha também uma economia no uso a longo prazo. Não adianta comprar um chuveiro bonito e que gaste, não seja eficiente, que a gente vai acabar tendo custos a longo prazo. Outra coisa também é observar sempre, principalmente as torneiras, tem várias no mercado, mas a maioria delas você não vai encontrar peças de reposição, você não vai encontrar peças para substituir e vai acabar tendo que trocar toda a torneira. Outra coisa importante também é que algumas dessas torneiras vêm com a camada cromada, né, que seria o metal mesmo, é de má qualidade, então acaba tendo bolhas e acaba lascando com o tempo. Então, também torneiras e metais, sempre optar por marcas confiáveis, marcas que estejam no mercado há muito tempo e que ofereçam a garantia do produto. Outra coisa bacana da gente observar também, quando a gente vai escolher os materiais, é sobre a versatilidade. Versatilidade pode ter diversas interpretações. A primeira delas é a versatilidade de uso e a versatilidade de visual, digamos assim. Porque às vezes a gente escolhe um revestimento, alguma coisa da moda e esquece que a gente vai ficar com ele por 20 anos, 30 anos dentro do nosso espaço. Então, escolher materiais atemporais, materiais que nos remetam àquelas emoções que a gente tinha falado antes, mas que sejam materiais clássicos, eu gosto de dizer, porque moda em casa não é muito bacana. Moda em casa a gente pode utilizar na manta, na almofada, na poltrona, na decoração, mas nunca nos revestimentos, nunca nos metais, nunca naqueles itens que a gente vai ter uma durabilidade muito grande e que o custo para serem trocados, para serem substituídos é muito alto. Então, sempre escolher materiais atemporais, de preferência materiais que possam ser reaproveitados, reutilizados. Por exemplo, quando a gente tem um piso vinílico, que o Felipe falou na semana passada, o vídeo está aqui no card, piso vinílico. Quando a gente tem um piso vinílico em régua clicado, a gente tem a versatilidade de reaproveitar ele em outro espaço, em outro local. Isso é muito bacana porque a gente pode, por exemplo, colocar esse piso vinílico num apartamento alugado e depois facilmente pegar esse mesmo piso e levar para um outro espaço que a gente queira colocar ele, porque é muito fácil de retirar e de reaproveitar ele, porque como ele não é colado, é muito simples de fazer esse procedimento. Então, pensar na versatilidade do material é bem importante, é um ponto bem legal para a gente observar, tanto essa versatilidade de uso quanto a versatilidade de visual, a versatilidade de gostos. E agora eu vou falar de uma coisa bem importante também, que a gente precisa observar, que é a contaminação. Sempre pensar em reduzir o uso de contaminantes. A gente tem diversos contaminantes nos materiais de construção hoje em dia. Tintas, selantes, colantes, colas, vários produtos que acabam trazendo substâncias tóxicas que ao longo do tempo vão se acumulando no nosso ar e acabam trazendo um ar contaminado e prejudicando muito a qualidade do nosso ar interno. Então, sempre observar também a composição desses materiais, principalmente das tintas e produtos como solventes, produtos como colas, que vão ser utilizados na nossa casa para que a gente não esteja trazendo inimigos do nosso ar para dentro de casa. Isso é muito importante da gente observar. Eu sempre falo aqui sobre os produtos de limpeza naturais, que também ajudam nesse processo da gente retirar produtos químicos do nosso ar, produtos químicos da nossa casa que prejudicam a qualidade do nosso ar e prejudicam a nossa saúde. Então a gente também precisa levar em conta isso na hora de escolher os materiais de construção para nossa casa. E agora, uma dica de ouro que eu vou dizer aqui, que eu vou passar aqui para vocês também, que é sobre as tintas. A tinta, apesar da gente ter uma facilidade bem maior, uma versatilidade bem melhor na hora da escolha das tintas, porque a gente pode mudar a parede, mudar a cor, mudar a textura, de forma mais simples e mais rápida, sempre optar por tintas laváveis, tintas à base de água e tintas de uma marca boa, de uma marca confiável. Nós sempre recomendamos Suvinil e Renner. Sempre optar por essas marcas para poder garantir a qualidade e a durabilidade da sua tinta. Porque principalmente nas superfícies externas, como fachadas, a gente acaba tendo um problema de desbotamento da cor, desbotamento daquela pintura, daquela textura. Então sempre optar por marcas boas e confiáveis e por cores também atemporais e cores que nos remetam à natureza, cores que nos tragam as conexões indiretas com a natureza através das cores, das tintas. Eu vou deixar aqui embaixo
um catálogo especial que tá lá dentro do nosso curso. As inscrições também, a lista de espera tá aqui para quem quiser ir lá e conferir. E um catálogo de cores aqui bem legal para te ajudar nessa escolha das cores, nessa conexão com a natureza através das cores e te ajudar na escolha dessas tintas. Então, se não se inscreveu ainda aqui no canal, te inscreve agora, é rapidinho. Espero que essas dicas tenham te ajudado na escolha dos teus materiais e leve esse vídeo junto quando for fazer a escolha lá na loja. Até mais!